Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Ontem começou a saga dos brasileiros nos torneios continentais e o primeiro brasileiro se deu bem. O Atlético Mineiro está na final da Copa Sul-Americana, apesar de uma temporada para esquecer em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, copeiro, mais uma vez está em uma final. Ano passado, finalista de Libertadores, de Copa do Brasil, e esse ano finalista de Copa Sul-Americana. Vai aguardar agora o resultado entre Lanús da Argentina e Universidade de Chile. O primeiro jogo no Chile foi 2-2. O Lanús joga por uma vitória simples. Poderemos ter aí mais uma vez uma final Brasil versus Argentina na Copa Sul-Americana. Ano passado tivemos Racing e Cruzeiro, vencido pelo Racing. E hoje, Brasil e Argentina de novo. Falando em Racing, hoje tem Racing e Flamengo. E o Flamengo vai reencontrar um antigo carrasco, né? Luciano Vietto. Vocês se lembram do Luciano Vietto naquele Intercontinental de 2022, jogando pelo Al Hilal? Luciano Vietto foi o grande destaque da equipe árabe, da equipe saudita, vencendo o Flamengo por 3-2, até o Michael, à época, jogava ainda no Al Hilal, mas o Vietto foi o grande destaque. E o Vietto voltou há pouco, né? Ele veio de uma contusão, um longo tempo parado, fez gol da vitória no domingo agora do Racing contra o Aldosivi, gol de cavadinha, se emocionou, chorou, porque só um jogador sabe o que é isso, né, cara? Você ficar muito tempo parado. E vem com moral. Ele foi banco no jogo contra o Flamengo e tá com muita confiança. É um excelente jogador, tá com 31 anos e vai reencontrar o Flamengo, que fez com que o Luciano Vietto virasse ídolo lá no Al Hilal, mudando a história, mudando a chave do Al Hilal, né, que disputou aquela final com o Real Madrid, até disputou Copa do Mundo de clubes, né, nessa temporada. E se de um lado tem o carrasco Luciano Vietto, do outro tem o Carrascal, né? O Carrascal, que é o candidato a ser o próximo grande jogador, referência da nova geração vencedora do Flamengo, pelo menos é o que espera o torcedor do Flamengo, tendo em vista que o Arrascaeta convive com muitos problemas físicos, não vive o seu auge, apesar de ser um jogador importantíssimo nessa temporada de 2025. São poucos toques na bola, mas quando toca, ou é gol ou é quase gol. É um jogador muito diferenciado, mas que aos poucos está passando aí esse bastão para o Carrascal. Esse jogador que realmente veio com o peso de ser um diferencial e está fazendo jus aos poucos, né? Está ganhando ritmo de jogo, está ganhando entrosamento, está ganhando confiança, fazendo jus aos poucos aí a essa fama que o precedia, né? Então hoje tem Racing e Flamengo pela Libertadores da América. Um fato curioso é que o torcedor do Flamengo não esgotou os ingressos ainda, né? Foram 4.000 ingressos destinados ao torcedor do Flamengo e apenas 2.800 ingressos haviam sido comercializados. Claro que não é por conta de falta de confiança, né? A gente teve aí vários episódios no Rio de Janeiro essa semana, mas acho que o torcedor do Flamengo também está reservado, né? Ressabiado. Foi uma vitória magrinha, sim. Ontem a gente falou aqui na nossa live, né, com a Artemis Batalha, trazendo o ponto de vista da torcida do Flamengo. Uma vitória magrinha, mas é uma vantagem. É uma vantagem. O Flamengo, ele tem sido time de vantagens pequenas, né, de vitórias magrinhas nessa fase final de Libertadores. Foi assim em casa contra o Inter, foi assim contra o Estudiantes, sofreu contra o Estudiantes, passou nos pênaltis, e a tendência é que sofra também hoje, porque o Racing é uma equipe que na Libertadores tem muito mais qualidade do que o Estudiantes, né? Uma equipe que só perdeu uma partida nessa Libertadores da América importante, perdeu para o Bucaramanga dentro de casa, mas era portões fechados, né? Então o Racing, desde a Sul-Americana, ele tem revertido esses resultados negativos na Argentina. E também foi assim, né? Contra o Peñarol foi a
a derrota que machucou, né? Opa, será que a gente vai ficar fora nesse confronto de gigante? E aí o Racing conseguiu reverter nas quartas de final. Contra o Vélez venceu os 2 jogos, mas na Sul-Americana também foi assim. Perdendo, fora, e revertendo no cilindro. E hoje o cilindro vai estar vivendo um clima de festa, afinal de contas, desde que o Racing conquistou a Libertadores da América, nos anos 80 ele não disputa uma final do torneio mais importante da América do Sul. Hoje é a grande oportunidade do time argentino de fazer história. E a gente tem uma probabilidade muito grande, né, de não ter brasileiros na final da Libertadores, o que seria uma novidade desde 2018, quando os argentinos Boca Juniors e River Plate fizeram aquela final de Libertadores conquistada pelo River. Desde então, brasileiro na Libertadores e depois final entre brasileiros tem sido repeteco, né? Nós temos aí Santos e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Então, quando não tem um brasileiro na final, os brasileiros fazem a final. São 2 brasileiros na final. Então, Flamengo e Palmeiras, que eram favoritos até então, agora vão colocar os seus favoritismos à prova. O Flamengo com uma vantagem magra, mas ainda assim tem uma vantagem, vai enfrentar a melhor equipe argentina no sentido de Copa, a equipe mais copeira dos últimos anos da Argentina é o Racing, está mais próximo de chegar a uma final. E amanhã o Palmeiras é um assunto delicado, né? Vai ter que reverter uma vantagem de 3 gols contra uma equipe que não é mais aquela baba fora da altitude, né? A LDU, pelo menos nas oitavas e nas quartas de final, tem demonstrado mesmo fora da altitude ser muito competitiva. Então não vai ser simples para o Palmeiras reverter essa vantagem. Agora, parabéns ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ontem, com gols do Arana, do Bernard, depois o Spinelli, bom jogador, Spinelli, jogador argentino do Del Valle, descontou. Aquela tensão e aí o Hulk distensiona todo mundo, 3-1 Atlético Mineiro. O Galo está na final da Copa Sul-Americana, espera Lanús ou Laú, a Universidade de Chile. Seria interessante que o Sampaoli ele foi campeão da Copa Sul-Americana com a Laú. Pode enfrentar a Laú nessa final da Copa Sul-Americana. E parabéns ao Atlético Mineiro que se reinventou, né? O Atlético Mineiro estava em frangalhos, situações políticas, financeiras, técnicas. O Campeonato Brasileiro do Galo é pífio. A Copa do Brasil do Galo parecia que seria interessante, eliminou o Flamengo, depois tomou um baile do Cruzeiro e a Sul-Americana realmente se transformou na tábua de salvação do Atlético Mineiro depois de tanto sofrer. Classificações contra o Atlético Bucaramanga nos pênaltis, perdendo em casa, no sofrimento. E aí o Galo foi ganhando casca, foi melhorando. O Dudu entrou muito bem no Galo. Impressionante como o Dudu deu um outro status assim, técnico para esse time do Atlético Mineiro. E o Bernard finalmente está jogando, né? Porque o ano passado o Bernard foi peça de decoração. E esse ano o Bernard jogando, decidindo, fazendo gol importante, fazendo golaço. O Hulk é sem comentários, né? É o grande jogador dessa geração do Atlético Mineiro que vem desde 2021 aí brigando para conquistar títulos. O Galo quer ser campeão de novo. Enfim, meus amigos, parabéns para o Galo. Não deve abrir vaga para nada no Campeonato Brasileiro, porque o Galo está muito atrás, né? Então nada indica que o Galo vai ficar entre os 6, 7 primeiros. Porque vai ter uma boa chance de ganhar uma taça esse ano, apesar do Lanús ser um time chato, Fluminense que eu diga, já que o Flu foi eliminado pelo Lanús esse ano na Copa Sul-Americana. Eu fico por aqui. Hoje também tem Fluminense e Ceará pelo Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, e a gente, é claro, vai estar reverberando tudo no Dois Toques, a casa do futebol.